algumas coisas no curto prazo, é romper o sistema de alianças que eles construíram a partir do final da Segunda Guerra, vão se isolando cada vez mais. Só tem um país que ganha claramente com relação a isso, que é a China. Essa comparação com o SUS foi muito boa. Agora, deixando a questão da soberania de lado, Wilson, há um questionamento do lado americano, que é mais técnico, digamos, que é o fato do Pix ter sido criado e ser gerido pelo Banco Central. Ou seja, o órgão regulador, fiscalizador, é também o operador. Essa crítica faz sentido? Não faz nenhum sentido, porque se não fosse um órgão independente como o Banco Central, seria o quê? Uma empresa privada? E aí você perde completamente o espírito da criação de uma moeda como o Pix, um meio de pagamento como o Pix. Em relação às operadoras de cartão de crédito, elas já ajustaram seus modelos de negócio. Elas têm outros serviços para oferecer para os clientes, que em geral, inclusive, são clientes de ticket muito mais alto do que quem usa Pix. Eles oferecem programas de fidelidade, crédito por outro lado, o Pix é tão democrático que ele incorpora, ele faz um processo de inclusão financeira de uma massa de gente que não tinha acesso à bancarização, né? E esse povo vai acabar sendo cliente dos cartões de crédito. Então, não faz muito sentido essa pressão, é uma coisa muito mais política, que interessa muito menos às empresas operadoras de cartão de crédito. Para você ter uma ideia, o Pix movimentou 27 trilhões de reais no ano passado. As operadoras ainda têm uma fatia, os cartões de crédito, de mais de 4 trilhões de reais no Brasil. Ou seja, elas têm como se adaptar e já se adaptaram, já mudaram o modelo de negócio, como eu falei. Eu acho que o fator principal é a questão da inclusão financeira. Quer dizer, você está trazendo mais gente para o mercado e a tecnologia é incontrolável, é incontornável isso. Basta você lembrar que existe um outro meio de pagamento que vai dar muito mais trabalho, que são as criptomoedas. As criptomoedas vão se popularizar cada vez mais com tecnologia de blockchain, quer dizer, uma tecnologia que blinda as operações. E isso sim vai poder ser uma ameaça tanto para o Pix quanto para os cartões de crédito mais para frente. Então não dá para ficar brigando com tecnologia. Vamos aproveitar essa onda de bancarização e de introdução de novos players nesse mercado para as operadoras também de cartão de crédito também se beneficiarem. No próximo bloco, o segundo turno na Colômbia terá embate entre o ultradireitista e a esquerda. E ainda, a presidente dos Estados Unidos diz que Israel e Hezbollah concordaram em encerrar os ataques no Líbano. A gente volta já já. Oi, pessoal! Sabe aquela reportagem marcante que vale a pena ver de novo? Então, essa é a proposta do Se Liga, o programa que você confere toda terça na Univesp TV. Apresentado por Marina Bragiato e João Veras, o programa mergulha nos arquivos da TV Cultura e revive grandes reportagens nos mais diversos temas: tecnologia, meio ambiente, economia, arte, cultura, gastronomia e muito mais. É toda terça às 7 da noite. Tchau! 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Nessa data, em 1969, ocorreram manifestações violentas entre a comunidade LGBT e as autoridades locais em um bar chamado Stonewall Inn, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A primeira invasão teve início na manhã de 28 de junho e a rebelião durou até 3 de julho. O Dia do Orgulho LGBTQIAP+, tem como objetivo conscientizar e refletir sobre a importância do combate à homofobia e a construção de uma sociedade inclusiva, democrática, igualitária e livre de preconceitos, independente do gênero sexual. Nas principais cidades do mundo, como São Paulo, Nova York e Barcelona, também acontece a Parada do Orgulho LGBTQIAP+. A comemoração deste dia
reafirma o desejo de uma sociedade mais justa, igualitária e tolerante. A chave para um mundo realmente melhor. Os colombianos voltarão às urnas no dia 21 para escolher o novo presidente entre a ultradireita e a esquerda. As eleições no país ocorrem sob forte polarização e ondas de violência. Os colombianos acordaram na segunda-feira com o segundo turno definido. Abelardo de la Espriella assumiu a liderança na corrida presidencial nas eleições realizadas neste fim de semana. Espriella é um advogado de 47 anos, pró-Donald Trump, e que adotou um discurso de tolerância zero contra facções criminosas no país, inspirado no presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O tema ganhou força em uma campanha polarizada e que transcorreu sob a marca de violência, registrando diversos atentados e o assassinato do pré-candidato Miguel Uribe. O adversário será o governista Iván Cepeda, que já desafiou Espriella para um debate antes do segundo turno, marcado para 21 de junho. Seu principal aliado, o presidente Gustavo Petro, questionou a apuração do primeiro turno sem apresentar provas. A contagem dos votos na Colômbia acontece em 2 etapas. A primeira, logo depois do fechamento das urnas, é feita por uma empresa privada, questionada há anos por Petro. O presidente disse que vai esperar os resultados finais da contagem feita pelos juízes e autoridades eleitorais. O presidente Donald Trump disse que Israel e o grupo extremista Hezbollah concordaram em encerrar os ataques e manter o cessar-fogo no Líbano. O anúncio foi feito depois do Irã suspender as negociações de paz com a Casa Branca. Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, as saídas de Beirute ficaram congestionadas. Os moradores do subúrbio da capital libanesa deixaram a cidade depois de Israel anunciar que atacaria a região controlada pelo Hezbollah. A ordem partiu do primeiro-ministro israelense em resposta à troca de fogo entre as suas forças e o grupo extremista no final de semana. Não haverá nenhuma situação em que o Hezbollah ataque nossas cidades e cidadãos e seu quartel-general terrorista fique fora de alcance, declarou Benjamin Netanyahu. O premier também prometeu intensificar a atuação no sul do Líbano a pretexto de eliminar os redutos do Hezbollah. No domingo, as tropas israelenses fincaram as bandeiras no castelo de Beaufort, na maior incursão dentro do Líbano em 26 anos. A fortaleza, construída na época das Cruzadas, tem importância simbólica e estratégica e já foi ocupada por Israel na década de 1980. A França reagiu e convocou uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta segunda-feira. Também em resposta à ofensiva israelense, o Irã, aliado do grupo Hezbollah, anunciou a suspensão das negociações de paz com os Estados Unidos. Na ameaça de mais um impasse diplomático, o presidente dos Estados Unidos entrou em cena. Em sua rede social, Donald Trump publicou que conversou com Israel e com representantes do Hezbollah e que os dois lados concordaram em suspender as hostilidades. Também informou que as conversas com os iranianos seguem avançando. Tudo isso às vésperas de mais uma rodada de negociações entre Israel e o Líbano, prevista para esta terça-feira em Washington. Hoje não há negociação, hoje tem... O pessoal fala que dá na cabeça dele e pode mudar também, às vezes não está negociando, também bombardeia. Tem cessar-fogo, mas não é um cessar-fogo tão 100%. Então é uma situação realmente paradoxal. Tanto a nível diplomático quanto a nível estratégico, a nível de guerra, né? Sérgio, o nosso entrevistado desenhou esse cenário aí, é o que eu queria lhe perguntar. A retórica dos líderes parece que anda muito distante da realidade, né? Outro dia eu vi uma definição a respeito do presidente Trump que eu achei interessante. Diz que ele é um mentiroso autêntico. Né? E que, de fato, não é possível confiar na palavra do Trump. Ele fala de um cessar-fogo que, a rigor, jamais existiu. Né? A incursão das tropas israelenses no Líbano vem se dando
dia a dia, com bombardeios, destruições de vilarejos, etc. Mesmo no conflito Irã, Estados Unidos e Israel, que obviamente baixou muito de intensidade, houve ali várias escaramuças, né? E mais do que isso, parece o processo de negociação do lado americano vem sendo conduzido por gente que é amadora no ramo, né? Ele marginalizou completamente a diplomacia americana, que tem experiência nessa matéria, e nomeou como seus encarregados o seu genro e um companheiro de negócios, né? O genro que é um empresário. Que é um empresário, assim como o outro que é um empresário do ramo imobiliário, né? Então, é de uma imprevisibilidade absoluta. Quem disser que sabe o que vai acontecer no Oriente Médio, em particular, na guerra Irã, Estados Unidos, Israel, é porque está mal informado. Agora, Wilson, o Conselho de Segurança da ONU voltou a debater a guerra no Oriente Médio hoje. A reunião, inclusive, estava ocorrendo até pouco tempo atrás. Que papel ainda cabe à ONU em relação a esse conflito? Nenhum. A ONU não tem nenhum poder de resolver conflito nenhum. Até porque no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos têm poder de veto. Então, é pura figuração. Agora, é importante a gente assinalar que essa tomada do castelo ali no alto do morro não é uma incursão militar pontual. Ela demonstra que o governo Netanyahu está reposicionando territorialmente a ocupação do sul do Líbano, porque o governo de Israel nunca se conformou com o final daquele cinturão de segurança que eles instituíram de 1985 até o ano 2000. Durante 15 anos houve ali um cinturão de segurança, um bolsão, supostamente para proteger o norte de Israel de ataques do Hezbollah. Como Israel nunca se conformou com isso, o que o Netanyahu, que cá para nós é um fascínora, é um criminoso de guerra, não sou eu que estou dizendo isso, né? É o Tribunal Penal Internacional de Haia. Ele é um criminoso de guerra. O que ele quer, na verdade, é ocupar definitivamente o sul do Líbano. Então não é que tomou um castelo no alto do morro. Não, isso faz parte dessa campanha de reposicionamento estratégico e territorial e do expansionismo de Israel. E o bolsão, esse tal cinturão de segurança, só terminou no ano 2000 por pressão internacional. E vai precisar acontecer uma pressão internacional muito forte para que o Netanyahu recue e desista da ocupação definitiva do sul do Líbano. Tanto é verdade, só para reforçar o que o Wilson disse, é que o nível de destruição de povoados, edificações no sul do Líbano é de tal ordem que não há mais sul do Líbano como havia há 2 meses. Né? Aquilo lembra um pouco o que aconteceu em Gaza. Né? Exatamente. A TV Cultura exibe uma programação especial na Semana do Meio Ambiente, começando hoje com o Roda Viva. Boa noite, Ernesto Palha. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da Cultura. Eu estou aqui ao lado de um dos maiores especialistas brasileiros e internacionais em clima, o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, entre outros, né, afiliações. Eu queria saber, doutor, nós estamos aqui em plena Semana do Meio Ambiente, como disse o Rodrigo, e só se fala em El Niño. Fala-se em super El Niño. É correto dizer isso? Podemos esperar um fenômeno marcante? Olha, nós vamos sim ter um El Niño. A dúvida da ciência é o quão forte vai ser esse El Niño. Podemos ter um Niño extraordinariamente forte, como o de 2024, que aconteceu só 2 anos atrás, ou um El Niño típico. Ainda é muito cedo para a gente saber isso. Nós, com medidas de temperatura do oceano e assim por diante, saberemos com mais precisão em julho ou agosto. Isso não quer dizer que a gente não tenha que se preparar, tanto para perdas agropecuárias, quanto na questão da disponibilidade de água nas nossas cidades e assim por diante. Então, independente de El Niño ser muito forte ou forte, temos que nos preparar para isso. Isso e muito mais nós vamos aprofundar com o professor Paulo Artacho daqui a pouquinho no Roda Viva. Nos vemos até já às 10 da noite. Obrigado, Palha.
Em instantes, Instituto Adolfo Lutz descarta a suspeita de ebola em paciente internado em São Paulo. Veja também, o presidente da Câmara dos Deputados diz que a regulamentação da inteligência artificial deve ser votada este mês. A gente volta já já. Oi, pessoal! Quem sabe ganha, o Game Show da Univesp está de volta e você vai rever momentos da primeira temporada. As equipes testam seus conhecimentos em disciplinas como matemática, história, ciências, geografia, cultura e muito mais. E não basta saber as respostas, é preciso acertar o alvo digital. Quem sabe ganha, de quarta a sexta-feira, às 8 da noite. E a gente te espera. Tchau! O jornal é um dos meios de comunicação fundamental para informar a população. Na Roma Antiga, divulgou as conquistas militares. Na China, durante a dinastia Han, foi utilizado para informar sobre as realizações do governo. No século XV, a prensa foi inventada por Gutenberg, o que tornou possível a impressão do jornal, multiplicando seu alcance e capacidade de reprodução. Com a invenção do rádio nos anos 20 e da televisão na década de 1950, o jornal impresso ganhou novos aliados na forma de divulgar informação para a população. No século XXI, com o avanço da tecnologia e dos meios de comunicação, os jornais impressos também estão disponíveis online. Durante a minha formação, eu fui me espelhando nos mestres que eu tive e, de alguma forma, eu fui achando que fazer também esse trabalho, né, iria me trazer bastante satisfação pessoal. A carreira de docente, de professor e particularmente, né, na área tecnológica, né, de exatas, onde eu atuo, né, tem exigido uma constante modificação, né, um constante se reinventar, né. Hoje o aluno que nós temos, ele tem um perfil e todo um anseio, né, pelo conhecimento diferente, evidentemente, do que há décadas atrás. Eu me sinto totalmente realizado, até porque esse sentimento, né, de poder estar passando, né, um conhecimento que seja útil, e não só um conhecimento técnico, né, mas também um conhecimento de vivência, né, de maturidade, né, que em determinados momentos a gente acaba, né, passando, né, para os nossos alunos. Isso é realmente muito gratificante. O Instituto Adolfo Lutz descartou a suspeita de ebola num paciente internado no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. O homem, de 37 anos, que veio da República do Congo, continua internado em estado grave. Segundo a Secretaria da Saúde de São Paulo, o paciente foi diagnosticado com meningite meningocócica. O Ministério da Saúde afirma que o risco do ebola chegar ao Brasil é muito baixo e que não há registro de transmissão da doença na América do Sul. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse hoje que a regulamentação da inteligência artificial deve ser votada ainda este mês. No encontro jurídico de Lisboa, em Portugal, Hugo Motta afirmou que a expectativa é que a comissão especial que trata da proposta sobre a regulamentação da IA apresente o relatório na terça-feira da semana que vem. O presidente da Câmara quer votar a matéria antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18. É uma matéria que já está
bastante discutida, o tema foi amadurecido e o Brasil precisa avançar na regulamentação da inteligência artificial, não só pela questão da eleição, que é muito importante, mas também do ponto de vista econômico, da segurança jurídica, para que o país possa ter investimentos nessa área que é tão importante. O relator do projeto de lei, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, disse que vai apresentar um texto flexível para acompanhar as mudanças tecnológicas sem exigir alterações constantes na legislação. Dizem que nós vamos ter um ciclo de inteligência artificial muito mais curto do que a internet, né? Então, aí é que você precisa ter uma lei que possa acompanhar essa evolução. E, nesse sentido, é o direcionamento que nós estamos construindo para ter um desenho de lei que você possa perdurar. A proposta da regulamentação da inteligência artificial foi aprovada pelo Senado em dezembro de 2024, mas ficou até agora sem votação na Câmara. O projeto visa a transparência no uso de conteúdos protegidos por direitos autorais e negociações de remuneração aos autores. As grandes empresas de tecnologia deverão informar quais conteúdos protegidos por direitos autorais foram utilizados nos trabalhos com IA. Além disso, autores poderão vetar o uso de suas obras por esses sistemas, assegurando maior controle sobre seus direitos intelectuais. Para este professor de direito tecnológico, não deve haver prejuízo para a sociedade se a regulamentação da inteligência artificial ainda estiver em discussão no período das eleições. Essa regulamentação de IA, ela deveria ser uma regulamentação mais abrangente enquanto inteligência artificial como um todo. Agora, pontos específicos da aplicação dela de forma indevida para questões eleitorais, isso já vem sendo tratado pelo TSE. Então, o que a gente espera da regulamentação é uma regulamentação mais ampla, mais abrangente, mais principiológica e, obviamente, vai ocorrer ali regulamentações setoriais ou específicas para determinados temas, conforme a necessidade e como deve ser feito. Wilson, a gente ouviu aí, o nosso entrevistado defende uma regulamentação mais ampla ou principiológica, nas palavras dele. Neste sentido, a iniciativa em debate no Congresso é tímida ou é o que é possível neste momento? Não, eu acho que é um avanço, inclusive porque o projeto foi inspirado no AI Act da União Europeia, que é muito mais rígido e muito mais rigoroso, né? Tem regras muito mais firmes do que o modelo americano. Claro que sempre o direito procura aplicar as regras, eu sempre falo isso aqui, o que é irregular, o que é ilegal, o que é crime no mundo real, também é no mundo virtual. Mas é preciso correr, né? O direito precisa correr para se adaptar logo à dinâmica da tecnologia. Mas, de toda forma, eu acho que o modelo adotado é bom, claro, é o que é possível nesse momento, mas a gente precisa realmente correr com a aprovação principalmente do Sistema Nacional de Regulação, porque a gente precisa ter transparência e precisa ter mecanismos que bloqueiem a criação de deepfakes, que são os vídeos e áudios manipulados no ano eleitoral. Então, o uso da inteligência artificial, a gente já falou isso aqui, pode distorcer os resultados, pode comprometer os resultados de uma eleição. Então, é preciso que o projeto seja aprovado logo, entre em vigor e que haja fiscalização para se evitar prejuízos durante o processo eleitoral. Agora, Sérgio, antes de terminar esse debate ainda este ano, o debate está só começando, na verdade, né? O debate está só começando porque essa é uma tecnologia que muda muito rapidamente. Basta lembrar que o ChatGPT veio a público em 2022, faz apenas menos de 4 anos, né? E de lá para cá, muita coisa já mudou. Daí a ideia de que você precisa ter uma legislação principiológica e não muito rígida nos pontos específicos que vão ter que se adaptar a um pouco à transformação tecnológica que vai acontecer. Agora, há temas que precisam ser regulados desde logo. Um deles é o que o Wilson apontou. O conhecimento que eu tinha sobre a tramitação desse projeto, que foi aprovado no Senado e agora está na Câmara, eu não sou especialista na matéria, mas que havia ainda um conjunto de pontos de divergência. O presidente Hugo Mota parece animado com a possibilidade de que o projeto seja aprovado na Câmara. Agora, será aprovado nos mesmos termos que foram aprovados no Senado ou terá de voltar ao Senado? Para mim, isso não está claro.
Agradeço a presença do cientista político Sérgio Fausto e também do jornalista Wilson Moerdauer. E a gente termina essa edição com uma homenagem a Marilyn Monroe, que hoje completaria 100 anos. 1.037 pessoas se reuniram em Palm Springs, na Califórnia, e bateram um recorde mundial de fãs vestidos como a diva do cinema, considerada símbolo sexual e um dos ícones da revolução feminina entre os anos 50 e 60. Obrigado pela companhia e uma ótima noite.